Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje conversaremos sobre várias atividades profissionais. Falaremos sobre o crítico de arte, o curador, o produtor cultural e o historiador da arte. E para isso, conversaremos com o Fábio Cipriano, que é graduado em jornalismo, mestre e doutor em comunicação e semiótica. Atualmente é professor e coordenador do curso de graduação Arte, História, Crítica e Curadoria da PUC de São Paulo. É ainda crítico de arte da Folha de São Paulo e colaborador de várias revistas de arte nacionais e internacionais. E a Priscila Arantes, que é pesquisadora e curadora no campo de arte contemporânea e gestora cultural. É formada em filosofia pela USP, mestre e doutor em comunicação e semiótica pela PUC. É pós-doutora pela Pennsylvania State University, nos Estados Unidos. É professora de graduação e de pós do curso de Arte, História, Crítica e Curadoria da PUC. É diretora e curadora do Paço das Artes. E poderíamos começar contando um caso, contando uma piada a respeito da profissão. Eu não sei se é uma piada, acho que o Fábio já até conhece essa história, mas em 2011, no Paço das Artes, a gente recebeu uma curadoria de um jovem curador, chamava 748.600. E era uma curadoria que problematizava as relações arte-mercado, arte-economia, arte-valor monetário. E um dos trabalhos que tinham nessa curadoria, tinham trabalhos do Sil, do Meirelles, o Zero Dólar, enfim, e tinha um trabalho que já é bastante conhecido da Carmela Gross, que é um trabalho incrível, que é um luminoso, né, onde você coloca na rua escrito "se vende". E, enfim, colocamos aquele trabalho, o Paço das Artes é localizado ali na cidade universitária, pois qual não foi a minha surpresa, né? No dia posterior, como o Paço das Artes é sempre um espaço que eu saio ou não saio do lugar, nós recebemos vários telefonemas perguntando se o espaço estava à venda. E aí você tem que explicar, não, ele não está à venda, isso é uma obra de arte. Então, enfim, várias vezes o curador, o que eu quero dizer, às vezes se vê num lugar onde ele tem que explicar o que é aquele trabalho e dar conta de contextualizar ele na história da arte, às vezes você se depara com algumas perguntas dessas que estão completamente fora. Então, enfim. Então, poderíamos falar um pouco na especialidade de vocês. O que faz um crítico de arte? O que faz um curador ou uma curadora? Olha, eu acho que existem diferenças, mas existem sobreposições também, né? Muitos críticos são hoje curadores, né? Enfim, o crítico foi, digamos que a profissão ou a função que surgiu primeiro, né? Já no século XIX, se a gente for ser mais formal assim, e os curadores surgiram só nos anos 60, 70, no século XX, então um tempo depois. Né, o crítico como alguém que sempre ilumina e analisa trabalhos artísticos, e o curador como alguém que organiza eles no espaço e dá uma certa coerência entre a disposição deles numa exposição. Mas essas funções, elas não são mais separadas hoje em dia. Né? Um curador, ele escreve críticos, o crítico organiza, ou seja, nós temos aqui na PUC um curso que justamente surgiu dessa especificidade dessa profissão do crítico-curador e que a gente reuniu também como historiador e que são áreas que acabam sendo correlatas, mas que não existia ainda no Brasil um curso específico para isso. Então o curso de Crítica e Curadoria da PUC de São Paulo é o primeiro curso que surge para formar pessoas para trabalharem nessa área. Como o Fábio colocou, a figura do crítico, historicamente, ela aparece antes, né? O crítico é aquele que julga, que ilumina, que interpreta e que, de alguma maneira, contextualiza aquele trabalho dentro do contexto mais geral, daquele contexto histórico, daquele contexto da história da arte, daquele contexto, enfim, e que possibilita, de alguma maneira, um olhar em relação àquele trabalho para um público.
consumidor, um público que não tem acesso. Geralmente, o trabalho do crítico era o trabalho da escrita, né, Fábio? Tanto que os primeiros críticos, do que eu me lembro, historicamente, você me corrija se eu estiver errada, essa figura, enfim, em torno da figura do Diderot, em torno aos salões, né, franceses, apareceu o Morisot, que era um crítico que fez exatamente uma crítica muito negativa aos impressionistas na época, que rompiam com determinados paradigmas da produção artística. Então, o papel do crítico desse que traça um olhar e contextualiza e critica exatamente aquele trabalho. Agora, a figura do curador, como bem o Fábio colocou, ela aparece dentro de um contexto, de um boom do mercado de arte, anos 60, 70, 80, com processos de globalização, onde você vai ter um mercado que se amplia e obviamente, não estou querendo dizer que o mercado de arte não existia antes, né? A relação arte-mercado sempre existiu, mas dentro do processo de globalização isso se amplia de fato. E o que vai acontecer é que vão começar a haver grandes exposições, né? As bienais que surgem no contexto dos anos 60, as manifestas, as documentas, que vão precisar de uma figura, que é o chamado curador, que organize esses trabalhos. E, historicamente, a figura do curador, aquele que cura, né? Cura a dor, né? Tem essa brincadeira também. Ele está atrelado à figura dos museus, sim, inicialmente. É uma figura ligada, dentro ou internamente, à figura dos museus, que serve para manter uma coleção de um determinado museu, cuidar daquela coleção. Né? Cuidar significa cuidar. O quê? Desde catalogar, inventariar, preservar, desde o trabalho mais propriamente museológico, mas também de poder organizar aquele material para poder expor. Mas o que acontece nos anos 60, 70, com o processo da globalização e com esse boom do mercado, vão começar a ver outras possibilidades de exposições que não estão só vinculadas a um espaço museal propriamente dito, né? Outros espaços, as bienais, por exemplo, onde vai então aparecer de maneira mais proeminente a figura do curador. O curador, ele não é só um organizador de exposições. Não é um administrador de empresas. Não. O curador não é um mero organizador, isso é importante falar. Por isso que o Fábio colocou, ele é, antes de tudo, uma figura que, a partir de um grupo de conceitos, um dispositivo conceitual, ele organiza uma exposição, mas não é simplesmente colocá-las no lugar. Ele tece relações críticas conceituais entre um grupo de obras. Além disso, então, é um grupo de obras que ele vai, então, escolher para trabalhar um conceito que, muitas vezes, os bons curadores vão postular relações inusitadas entre obras que antes não existia. Então, quer dizer, ele postula um conceito, por isso que ele também é um crítico, nessa maneira como o Fábio, porque ele vai tecer relações entre obras, as mais diversas, né? Ele vai ser o responsável por verificar como essas obras vão ser colocadas num determinado espaço, por que uma obra está do lado da outra, porque o fato de você colocar uma obra da outra, você vai já ali tecer uma organização crítica. Ele vai ser o responsável, né, por toda a questão da identidade visual, apesar de que ele trabalha com designer, mas a maneira como aquele trabalho vai se mostrar para o público do ponto de vista da identidade visual tem que ter uma relação intrínseca com o conceito que ele quer trabalhar, né, tem todo o trabalho dele de mediação também com o educativo. Enfim, ele é uma pessoa que ele organiza conceitualmente uma exposição, de forma a postular ou defender um conceito, né, a partir daquelas obras escolhidas. Você mandou uma charge, que nós vamos colocar no ar, que vai estar disposta, que diz que se você não é capaz de fazer uma obra de arte, se você não é capaz de montar uma exposição, então vai sobrar a possibilidade de ser crítico de arte. Essa charge, na verdade, ela faz parte de um corpo de trabalho de um artista chamado Pablo Helguera,
que inclusive é o chefe educativo do Museu de Arte Moderna de Nova York. E ele usa essas charges para fazer um trabalho de reflexão sobre o campo e, claro, ele trabalha em cima de certos consensos. E um dos consensos é isso, que todo crítico de arte é um artista frustrado, né? E que... Ou um curador. E que é o curador hoje em dia, mas que eu acho é uma brincadeira em cima dessa questão, claro, porque são trabalhos muito diferentes, né? E, enfim, eu como crítico de arte, de fato, nunca quis ser artista, nunca tive a menor vontade de, sei lá, trabalhar, de criar uma obra e sempre me interessou o diálogo com a arte. Então, eu acho que essa questão que é a questão essencial, né? De perceber o lugar de onde as coisas acontecem, né? Talvez existam críticos de arte que são artistas frustrados, né? Como, sei lá, isso acontece em várias áreas. Mas o que eu queria chamar a atenção, porque o programa ele dá conta disso hoje, dessas profissões todas que envolvem esse campo, é que esse campo é um campo em grande expansão hoje em dia, né? Quer dizer, a arte... Ontem eu estava visitando a Secretaria de Cultura e eu vi uma maquete que eu não tinha visto ainda de um novo museu de história que vai existir ali no Parque Dom Pedro, o Museu da História de São Paulo. Então, é muito legal, na verdade, quer dizer, essa função de coordenador de curso, ele é uma responsabilidade e a gente sempre fica pensando, mas onde os alunos vão trabalhar? Então, quando eu vi ontem lá que vai ter um museu novo, eu falei, campo de trabalho novo para os alunos da PUC. Mas esse é só um exemplo de várias outras, né? O Instituto Moreira Salles vai abrir um grande espaço na cidade, quer dizer, existe um interesse maior da sociedade nos últimos anos, por várias razões, né? Acho que a Priscila apontou algumas, que é a questão da globalização, né? Dessas relações internacionais, mas nessa sociedade que a gente vive tão agitada, eu acho que a arte acaba hoje cumprindo uma função também especial. Então, é muito legal ver que existe uma potencialidade muito grande, né? Já que também o programa aqui é um programa sobre profissões, eu vejo, não sei se a Priscila concorda, mas que é uma área em ascensão. Né? Ao contrário de outras, eu dou aula no curso de jornalismo aqui e a gente vive uma crise do jornalismo. Claro. Né? Os jornais todos fechando, as revistas, as coisas com dificuldade. E eu brinco com meus alunos também e falo, olha, gente, se eu fosse vocês, eu mudava para o curso de Crítica e Curadoria, porque é um curso que eu tenho a impressão de que é uma área que tem uma potencialidade muito grande. Eu concordo com o Fábio. Essa área, do tanto que não é à toa que começam a aparecer cursos nessa área, existe uma ampliação do mercado, de possibilidade de atuação, tanto da figura do crítico, do curador, do produtor cultural, que é uma outra pessoa, né, uma outra figura, né? E isso não só, eu acho que por uma expansão desta área, né, no Brasil como em outros lugares, mas também no sentido do mercado que se amplia, né, mas também eu acho que de um reconhecimento mesmo da importância da área da cultura dentro do processo de formação de cidadania, né? Então não é só uma coisa de mercado, eu acho que é um olhar da sociedade para a importância que a cultura realmente desempenha como dispositivo de formação de novos cidadãos ou de olhares. Então existe, e aí eu acho que existe em termos de mercado tanto a figura, seja do crítico, seja do curador, ligado a um equipamento propriamente dito. Então, enfim, eu sou uma curadora nesse momento que estou ligada a uma instituição, né? Assim como o Fábio está ligado a uma instituição também, né? Mas também existem os chamados curadores independentes, né? Então, assim como você pode atuar junto a uma instituição, a um centro cultural, a uma galeria, a um museu, a um equipamento cultural, você pode ter o trabalho do chamado curador independente, que vai propor um trabalho para uma instituição, para uma marca, para uma empresa, vai entrar em editais, vai participar de júris. Qual enfim. o diferencial, vamos falar desse curso, do que acontecia antigamente, que o crítico de arte saía no curso de artes plásticas, o crítico de cinema do curso de cinema, o historiador da arte do curso de história, né?
o curador dessas áreas todas. Qual seria o diferencial específico desse curso do que uma formação específica que, imagino eu, aprofundaria o conhecimento da área específica? Eu acho que é muito comum que certas atividades elas surjam, elas não têm uma formação específica no seu início. Né? Se a gente for pegar o jornalismo, né, grande parte dos jornalistas das gerações, sei lá, de 3, 4 gerações atrás, eles fizeram direito. Né? Não existia um curso, os cursos de jornalismo são recentes. O Fotógrafos curso da PUC também tem 30 na anos. prática, O curso mais antigo é o da Casper Libero, que não tem mais que 40. Então, quer dizer, os jornalistas começaram a se formar de fato, quando a profissão se estabilizou, digamos assim, recentemente. E eu acho que essa profissão do curador e do crítico, ela também é muito recente. Né, muitos, se a gente for pegar, né, a Priscila fez filosofia, o Cauê, que é um professor do nosso curso, que é um crítico, também fez filosofia. Muitos... O Mário Schember, que era cientista, né? E crítico de arte. O Mário Pedrosa. Mário Pedrosa, não Schember, eu queria falar Mário Pedrosa. Mas o Mário Schember também a gente pode colocar. Também pode colocar. Agora, muitos críticos, talvez a maior parte, saíram do jornalismo. Né? Então, o Ivo Mesquita, a Lisete Lanhado, Araci Amaral, o Walter Zanini, quer dizer, alguns fizeram PUC, quer dizer, então é interessante ver que não existia um curso de arte, até acho interessante observar que nenhum deles fez um curso de arte específico, todos fizeram outra área já. Agora, o nosso diagnóstico foi que não, agora já existe um campo específico de aprofundamento para que a gente também estude essa área da crítica e da curadoria. Né? Então, existem disciplinas novas, né, como História das Exposições, que é uma área de pesquisa razoavelmente nova, e a gente tem um grupo de pesquisa na PUC sobre isso, para estudar de que maneira que as exposições foram feitas, foram criadas, né, o que significou os discursos que essas exposições geraram. Então, é um campo novo, mas que já tem uma certa história. Né? Como a Priscila contou, foram nos anos 60 e 70 que surgiu o curador, no século XIX o crítico. Agora, o que eu acho, porque você perguntou qual que é a diferença, né? No caso desse curso aqui na PUC, a visão, quando foi concebido o curso pela professora Elaine Caramella, né, junto com o grupo, na verdade, a ideia é de você pensar um curso de forma interdisciplinar, porque a área da história da arte, assim como a área da teoria da arte, assim como a área do crítico, do curador, são áreas que elas estão muito em sintonia. Né? Então, é muito difícil, quer dizer, um curador, ele a priori, se ele vai desenvolver uma postura crítica em relação a uma série de obras que ele está montando, ele tem uma visão crítica daquela, então ele também é um crítico, né, nesse sentido. Né? Ou ele tem que ter, no mínimo, noções de história da arte para verificar de que maneira aquele trabalho que está sendo escolhido possa criar ruídos ou deslocamentos em relação àquilo que já foi feito. Então, o curso nesse sentido, e por que essa forma de trabalhar o curso dessa maneira interdisciplinar? Porque acredita-se que são áreas que estão em sintonia no sentido de poder formar esse estudante, né, essa figura. O Marchand seria diferente? Ou tem relação também? Não, a gente tem no curso alguns alunos que têm interesse em fazer carreira de galerias. Né? Inclusive, esse é um mercado muito crescente. Né? Talvez seja onde grande parte dos nossos alunos consigam seu primeiro emprego. Agora, o Marchand ele tem uma característica diferente, que é a característica financeira. Ele tem que ter muito dinheiro. Né? E aí isso independe da formação dele. Ele especificamente? Sim. Né, historicamente, a gente observa que todos os grandes marchands, os grandes galeristas, eles possuíam fortunas. Né, porque se você quer, de fato, criar e dar suporte à produção artística, você tem que ter dinheiro. Né, e aí mas assim, eu acho que você fez uma pergunta interessante, porque o foco do curso não é, por exemplo, a gente tem áreas específicas. Então, por exemplo, tem ateliê de crítica e ateliê de curadoria. Então, o ateliê de curadoria, por exemplo, é você poder desenvolver um projeto de curadoria.
um projeto de curadoria no sentido, desde a sua elaboração teórica, quais são os artistas que você vai escolher, você ter uma visão financeira de quanto aquilo seria, montar uma planilha orçamentária, você ir do início ao final do processo, trabalhar de como seria colocada aquelas obras no espaço. Mas não é um curso de negócios da arte, claro. Business. Sim. Não é. Existem cursos para isso, MBAs, né? Então, não é um curso focado na área da gestão da cultura, né? Apesar de que você tem disciplinas, mas não tem a questão da administração financeira, a questão jurídica. Existem uma outra série de áreas, que é isso que você está falando um pouco, da figura do marchand, do produtor cultural. Que não é exatamente o foco do curso, né? Nem o produtor cultural. Também não, Sim. né? Também não. Aí existem cursos, passa pela questão da produção, né? Porque se você for pensar no papel do curador, o curador hoje em dia, ele é uma figura, exatamente porque as áreas estão muito misturadas, que ele percorre todo o caminho até a montagem da exposição, né? Então ele tem que, se eu vou oferecer para uma instituição um projeto curatorial, eu tenho que ter noção de qual é o valor dessa exposição, para saber se ela se encaixa ou não nas prerrogativas que aquela instituição, aquele espaço... Então, você tem que ter noção, mas não necessariamente eu vou montar a planilha orçamentária. Claro. E eu acho que tem entendeu? Que aí é uma coisa do produtor cultural. E tem uma característica importante na proposta desse curso, ser um curso universitário e ser na PUC, inclusive, é que ele também tem uma característica de ser um curso crítico, né? Porque um dos diagnósticos também aqui no momento de criação desse curso é que, de certa maneira, o mercado é que estava formando os críticos e os curadores, né? Apesar das instituições, inclusive a Bienal de São Paulo também tem um papel importante nisso, ela formou muitos curadores, né? Todos esses que eu falei que fizeram jornalismo, de certa maneira, também foram monitores da Bienal, trabalharam na Bienal. Então, a Bienal, informalmente, ela teve um papel meio que central aí na formação. Então, é um estágio interessante para os alunos. A gente tem vários que estão lá. Não só lá, mas em outros equipamentos, né? Também. Como, por exemplo, Pinacoteca, entre os outros equipamentos culturais do estado de São Paulo. Mas eu te interrompi, desculpa. Então, mas a ideia do curso foi justamente essa ideia de, então, bom, já que existe uma prática que está em ascensão e que essa prática ainda não passa por um crivo acadêmico, vamos criar um espaço universitário para a gente formar pessoas, mas formar criticamente, né? Que eu acho que também esse é um pouco o papel da PUC, né? De ser uma universidade que não está preocupada só em formar para o mercado, né? Claro. Mas ela está preocupada em formar cidadãos, né? E que tenham um compromisso social. Então, o nosso curso tem muito isso também de ser um curso que quer repensar o que é a crítica, o que é a curadoria. Não é só copiar modelos que estão aí, porque a gente acha que esses modelos eles estão um pouco já exaustos, né? Essa história que você coloca da ida para a universidade, formar profissional, a gente pode dizer que ocorre com praticamente todas as profissões. Claro. Elas surgem no mundo do concreto, do cotidiano, e vão, né? E a universidade é exatamente o local de reunião do conhecimento, teorização e avanço. Isso, Agora, sempre existe também uma preocupação, não somente no curso, mas como é uma área muito do fazer, né? No ateliê da crítica, que a Sônia Regis ministra também, botar a mão na massa, escrever de fato o texto, né? Ou no caso da curadoria, quer dizer, essa preocupação dos alunos terem contato com equipamentos, né? A gente acabou de fazer uma viagem ao MAR, que é o Museu de Arte do Rio de Janeiro, né? Eles estarem o tempo todo sendo alimentados por questões da realidade, do dia a dia, dos equipamentos culturais da nossa cidade, né, para que eles possam, de fato, se formar de maneira possível para poder atuar nesse mercado, né? Então, essas atividades, este curso, é destinado a uma elite cultural, intelectual, ou pessoas que não têm essa proximidade, em função, por exemplo, de classe social, pode participar e fazer esse curso? Não, esse curso é um curso para quem gosta de arte e para quem quer trabalhar nessas áreas de crítico-curador. Eu entendo a sua questão porque, de fato, em geral, essa é vista como uma área mais elitizada.
Mas, felizmente, a gente tem hoje em dia programas governamentais, inclusive, que ajudam a fazer com que alunos que não fazem parte de um grupo elitizado, digamos assim, possam frequentar o curso. Então, nós temos no nosso curso vários alunos que frequentam por conta do ProUni e são alunos de grande destaque, que têm agora feito outros cursos no exterior, inclusive com outras bolsas que também são oferecidas a isso. Ou seja, eu acho que a gente vive, felizmente, nessa área de educação, um momento de democratização, e a PUC é consciente disso também, e essa é uma área que interessa a todos, né? Então, quem quer, e eu acho que a arte ela tem um potencial transformador muito grande, né? Enfim, das pessoas que trabalham nesse campo em geral, então é muito bem-vindo que seja um curso também democrático, né? Para todas as classes sociais, que não é um curso voltado para uma minoria, não. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.